Sérgio, queria que você falasse sobre, né, a atuação, até das escolhas iniciais aí do Paulo Henrique, do Safira, e o que é que não funcionou no jogo dentro daquilo que você imaginava. Bom, a verdade é que a gente sempre usa uma formação, mas essa formação sempre é trabalhada, né? No treino de quinta-feira aqui no Café, o Paulo trabalhou, o Safira também trabalhou no time titular, então são opções que a gente tinha para fazer dentro do jogo. Eu entendi que o jogo, né, para o seu campo pesado, jogadores mais bem fisicamente, no que diz o contato, né? Por isso a opção da entrada do Paulo e do Safira, mas isso foi trabalhado na quinta-feira, vocês não viram o trabalho, né? Então não tem nada de decidir de última hora, então são opções que você trabalha e depois, dentro de uma situação, você entende que dá para fazer, por isso foi feito. Sérgio, inclusive no primeiro tempo, logo no começo, né, uma falha que acabou culminando com o gol do Guarani, e isso acaba atrapalhando o planejamento da semana, né? Você trabalha para uma situação, toma um gol no comecinho e acaba aí sofrendo, ainda mais com esse tempo também, esse gramado ruim. Sem dúvida, a gente estudou muito o time do Guarani. O Guarani é um time, como disse para vocês na coletiva, um time que joga. A partir do momento que você faz um gol com 5 minutos, o Guarani fez uma proposta de se fechar e sair com velocidade. A gente teve posse de bola, a gente rodou a bola, porém não fomos tão agressivos que criamos nenhuma situação no primeiro tempo, né? E o Guarani foi um time que baixou as linhas e com isso conseguia, né, bater na parede, o Guarani aproveitava e ia dar uma espetada lá, por isso que no primeiro tempo o Guarani teve uma chance mais clara, muito mais clara do que nós, né? Porque pela mudança de postura em função de conseguir um gol já no início da partida, foi assim que nós tivemos aqui contra o Oeste, que nós demos gol cedo, o Oeste tinha uma postura de se fechar, teve que sair, e isso acontece, muda tudo a estratégia. Já no segundo tempo, a gente com a entrada do Thiago, a gente conseguiu ser um pouco mais eficiente no setor ofensivo para criar situações, né? E aí eu acho que a gente foi melhor que o Guarani já na segunda etapa, um time criando situações, empurrando o adversário para trás. Chegamos no nosso gol no melhor momento do jogo, onde a gente está melhor que o Guarani na partida e acabamos sofrendo o segundo gol, né? São coisas que a gente precisa corrigir, né? São detalhes que fazem a diferença dentro de uma partida, e o Guarani foi feliz e saiu com o resultado em função dos detalhes. Professor, eu queria que o senhor explicasse a troca do Safira pelo Dudu. O Safira sentiu, né? Estava sentindo câimbras. E como eu estava percebendo que a gente está no setor de meio, a gente estava perdendo a segunda bola, então eu quis botar um atleta naquele setor para que a gente pudesse ter esse ganho da segunda bola, porque o Dagoberto já não estava fazendo essa recomposição para o setor de meio. Então, por isso a opção de entrada do Dudu, não botar um outro atleta no setor, no corredor, para a gente manter o posicionamento que a gente estava tendo até então. E a avaliação desse primeiro turno e agora já de olho no Boa no segundo turno? Não é um primeiro turno de acordo com o que a gente queria, né? Isso eu digo no geral. Né, desde quando começou o campeonato e desde quando aqui nós chegamos. Né, você virar um turno com 21 pontos, isso não é um bom número, né, para você se garantir dentro de uma situação. Agora nós temos que trabalhar para fazer 24, né, que isso te garante aí a permanência. Aí depois disso você tem que pensar em outra situação, mas a princípio, pelo que nós estamos dentro da tabela, a gente tem que ter muito pé no chão e saber que a gente precisa chegar a fazer 24 pontos e a marca de 45. E dentro dessa linha, Sérgio, você está aí há pouco, 33, 34 dias, 7 jogos. Você entende que é possível, com esse elenco, com esse material humano que você já pôde observar, fazer um segundo turno completamente diferente do que foi feito até aqui? A gente vai ter que buscar alternativa, né? Dentro do elenco, se não houver a possibilidade de contratações, né, a gente vai ter que buscar outras alternativas na forma de jogar para que a gente busque o equilíbrio e alcance a pontuação que nos garanta dentro da Série B. Até porque você tem 7 jogos, 1 vitória, o time fez 9 gols e sofreu 9. É esse equilíbrio que está difícil encontrar, Sérgio? Sim, mas eu digo que para você que nesses 9 gols que nós sofremos, a gente teve muito erros individuais. E isso compromete todo um sistema. Agora, até em relação ao elenco, né? Normalmente um treinador chega, ele sempre traz algumas peças. E a gente tem perguntado isso algumas vezes para você. Claro que você chegou há pouco tempo, mas o campeonato não para, né? Você vai trazer alguns, você já tem indicado alguns jogadores. É fundamental a chegada de pelo menos mais algumas peças, Sérgio? Quando você não tem o resultado, que o resultado não acontece, cria-se essa especulação para que você traga algum atleta que trabalhou contigo. Mas se a gente olhar os campeonatos, a Série B está na metade, muitos atletas que trabalham comigo estão empregados. Né? A Série D terminou agora, a Série C está entrando para uma fase decisiva. Né? Então você também, de repente, não tem no mercado atletas que possam atender.
né? A gente tem conversas periódicas com a nossa diretoria, né? Se houver necessidade, né, e condições financeiras, vai trazer. Se não houver, aí a gente tem que procurar achar a melhor formação com o elenco que nós temos. Sérgio, a conversa com os jogadores, né? Eles saíram aqui, lógico, chateados, né? Se cobrando, inclusive o Moisés também dizia isso aqui na coletiva. Como foi o bate-papo com os jogadores nesse pós-jogo? Não, pós-jogo eu não costumo falar com os atletas, né? Eu acho que, principalmente numa derrota, você está de cabeça quente e às vezes você acaba falando uma coisa que não é o momento. Então eu costumo conversar na reapresentação, né? E a conversa será sempre na reapresentação. Agora, até teve uma conversa forte, né, sua na terça-feira com os jogadores, né, Sérgio? A gente até percebeu, por exemplo, no primeiro tempo, né, o jogo com campo molhado, né, pesado, e mesmo assim o Londrina finalizou uma vez só, né, num cabeceio fraco. Você entende que às vezes falta do próprio jogador entender um pouco melhor o jogo, arriscar um pouco mais, isso tem faltado também ao time? Em algum momento você precisa dentro do campo você ter a tomada de decisão, né? E a tomada de decisão ela tem que ser a melhor e a mais correta possível para que você possa realmente chegar nessa situação que você colocou de agredir o adversário, de fazer a situação ofensiva. Né? Mas eu como comandante, eu tenho que conversar, eu tenho que trabalhar, tenho que construir situações para que favoreça a eles, né, chegar ao gol e eles possam ter a tomada de decisão correta. Tem razão desse campo pesado, o próprio futebol do Dagoberto ficou um pouco prejudicado, né, Sérgio? Você viu assim também? Sim, o Dagoberto é um jogador leve, né? O campo pesado prejudica. O Thiago é um jogador leve também, né? O Felipe é um jogador leve. Então, por isso, de repente, o entendimento da opção de pôr o Paulo, pôr o Safira, o Dagoberto teve um pouco mais de dificuldade, né? Mas a gente já tinha optado por duas situações. O Dagoberto era um jogador que tem a bola parada, que poderia ser um diferencial para nós.